vocês estão? Vamos hoje ler mais algumas páginas do livro Nosso Lar. Mas antes vamos fazer a nossa prece. Sentem-se confortavelmente e fechem os olhos físicos. Pensem em Jesus. Jesus querido, mentores, pedimos a presença de vocês para a leitura de mais algumas páginas do livro Nosso Lar. Pedimos para que nos auxiliem na leitura e que daqui possam sair vibrações boas e que essas vibrações sejam endereçadas a todas as pessoas que estão doentes, todas as pessoas que estão em hospitais, seus familiares, que essas vibrações lhes revigorem a fé, confortem seus corações, sabendo que tudo vai passar. Basta eles acreditarem em Ti e confiarem em Ti. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja. Hoje vamos para o capítulo 48, Culto Familiar. Talvez a praticante do Espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião que compareci em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era a mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12 diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. À distância de 4 metros, aproximadamente, havia um grande globo cristalino da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho, idêntico aos nossos alto-falantes. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez de rogado e esclareceu. Estamos prontos, contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Mas virá ele até aqui? Indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam no solo da terra, como os pombos-correios que vivem por vezes longo tempo de serviço entre 2 regiões, espíritos que vivem por lá entre 2 mundos. E, indicando o aparelho à nossa frente, informou: ali está a câmara que nolo apresentará. Por que o globo cristalino? Perguntei curioso. Não poderia manifestar-se sem ele? É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante.
nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Nesse instante, foi Lísia chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio da parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando-me o olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa: somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo, lá na terra. Naturalmente a casa descansa, os pais dormem, e ele, em sua nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Fez-se grande quietude e Clarencio disse comovedora e singela prece. Em seguida, Lísia se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhada de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram, respectivamente, do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram os ecos de banda melodia e a música elevou-se cariciosa e divina. Semelhante a gorjeio celeste, sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção, composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições dos planos de vida, que se estendem para além da morte. Vou ler, não vou cantar. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam a luz que as empalidece, vem unir à nossa prece a voz do teu coração. Não te perturbes na estrada da sombra do esquecimento. Não te dou o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança. Conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Nossa casa não te
ouvida, o sacrifício, a bondade, a sublime caridade das suas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. As derradeiras notas de bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitosa acinzentada, apresentando, logo em seguida, a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. Recém-chegado, após falar particularmente ao companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial, que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: "Ó, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala, temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz!" A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a reclamar carinhosamente: "Pai querido, diga o que precisa de nós. Esclareça em que podemos ser úteis ao seu abnegado coração." Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: "Sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês, igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre?" Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando quase a despedida: "Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito." Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas, e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigia-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava a atender a numerosas felicitações de amigos presentes.
Era Clarencio que me falou em tom amável. André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei intimamente o serviço das câmaras. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: você tem regular quantidade de horas de trabalho, extraordinário ao seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Possuído de júbilo intenso, agradeci chorando e rindo ao mesmo tempo, e enfim rever a esposa e os filhos amados. Pausa para a água. Gente, até queria, mas não vai dar tempo de ler mais um capítulo hoje. Aliás, estamos chegando no final do livro, tá? Então, hoje paramos na página 269. O livro todo vai ter 281. Respirem fundo, pensem em Jesus, fechem os olhos físicos. Jesus querido, mentores, obrigada por estarem conosco, obrigada por nos auxiliarem. Faça com que as vibrações que saíram daqui possam ter sido boas, para chegar a todas as pessoas que estão em hospitais, todos os doentes, seus familiares, lhes revigorando a fé. Obrigada por sempre estar conosco, Mestre. Que assim seja. Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Vamos ler mais algumas páginas do livro Nosso Lar. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Então, sentem-se confortavelmente. Fechem os olhos físicos. Respirem fundo. Senhor Jesus, mentores, pedimos a presença de vocês, que possam sair vibrações boas daqui e essas vibrações possam chegar a todas as pessoas que estão doentes, que estão em hospitais, seus familiares, para lhes revigorar a fé, sabendo que tudo vai passar. Pode demorar um pouco, mas vai passar. Que eles possam acreditar em Ti, Senhor. Obrigada por tudo, que assim seja. Capítulo 49. Regressando a casa. Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação, e despedi-me da pequena caravana que seguia adiante. Clarencio abraçou-me e falou:
Você tem uma semana ao seu dispor. Passarei aqui diariamente para revê-lo, atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação de nossa irmã. Se quiser ir a nosso lar, aproveitará minha companhia. Passe bem, André. Última deusa dedicada à mãe de Lísias, e me vi só, respirando o ar de outros tempos, a longos haustos. Não me demorei a examinar pormenores. Atravessei celeramente algumas ruas a caminho de casa. O coração me batia descompassado à medida que me aproximava do grande portão de entrada. O vento, como outrora, sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque. Desabrochavam azaleias e rosas, saudando a luz primaveril. Em frente ao pórtico, ostentava-se garbosa a palmeira que com Zélia eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Ébrio de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de Jacarandá? E o grande retrato onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo? Alguma coisa me oprimia ansiosamente. Que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova transformada em jovem casadora. E quase no mesmo instante, vi Zélia, que saía do quarto acompanhando um cavalheiro que me parecia um médico à primeira vista. Gritei em minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Compreendi a situação e calei-me, desapontado. Abracei-me à companheira, com o carinho da minha saudade imensa, mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavalheiro alguma coisa que não pude compreender de pronto. O interlocutor, baixando a voz, respondeu respeitoso: só amanhã poderei diagnosticar, seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada, em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco. Dr. Ernesto reclama absoluto repouso. Quem seria aquele Dr. Ernesto? Perdia-me num mar de indagações quando ouvi minha esposa suplicar, ansiosa: mas, doutor, salve-o, por caridade, peço-lhe. Oh, não suportaria uma segunda viuvez. E a mulher do André Luiz casou de novo. Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Outro homem se apossara de meu lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Valia a pena ter esperado tanto para colher semelhante desilusões? Corri ao meu quarto verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. De pronto tive ímpeto de odiar o intruso com todas as forças,
mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos de amor, de fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores, devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente. Assentei-me, decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e dele sair várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. E depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-se as surpresas. A mais velha casara-se e tinha ao colo o filhinho. E meu filho, onde estaria ele? Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar mais calmamente com as filhas. Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita. Não só para colher notícias do Dr. Ernesto, como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração. Desde cedo, não sei porquê, penso tanto nele, é uma coisa que não sei bem definir. Não terminou. As lágrimas abundantes bordaram-lhe dos olhos. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Ora, essa era o que me faltava. Aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadíssimo é esse, minha filha? Já proibi a vocês terminantemente qualquer alusão nesta casa ao seu pai. Não sabe que isso desgosta o Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Modifiquei o aspecto das próprias paredes. E você não me pode ajudar nisso? A filha mais jovem interveio acrescentando. Desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos. A outra, embora continuasse chorando, falou com dificuldade. Não estou traduzindo convicções religiosas. Então é crime sentir saudades do papai? Vocês também não amam? Não têm sentimento? Se papai estivesse conosco, meu único filho varão não andaria, mamãe, a praticar por aí tantas loucuras. Ora, ora, tornou Zélia nervosa e afetada. Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me veia com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Aproximei-me da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente, sob a afeição de pensamentos confortadores. Afinal, via-me em face de singular conjuntura. Compreendi agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o meu retorno ao meu lar terreno. Angústias e decepções sucediam-se de tropel. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes
haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias de além-túmulo me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade a ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, Clarencio passou, oferecendo-me o cordial de sua palavra amiga e reta. Percebendo meu abatimento, disse solícito: compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade desse testemunho. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho da minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre, quando seguida verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Agradeci sensibilizado e pedi que não me desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Então, em face da realidade, absolutamente só ao testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu o viúvo na terra? Teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar novo consórcio? E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar, talvez, em piores condições se Zélia não houvesse aceitado a aliança afetiva? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não poderia proceder como o homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Tomar uma aguinha. Eu acho que agora vamos ler o último capítulo. Capítulo 50. Cidadão de nosso lar. Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual, através do amor e do enfrentamento recíprocos. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum. No treinamento de elevação, a que muitos de nós se consagram, bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água, mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas.
não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância de bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificara ela por meu pai a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava há séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo, em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. Clarencio me aconselhara com devotamento de pai. A mãe de Lísias me recebera como filho, Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente que se erguia célere no meu espírito. Ponderei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais as justas necessidades dos meus semelhantes. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas: Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixes só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com intenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente, e se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, deveria auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, quando me dissera: aqui em nosso lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação e nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontrem afinados deste modo podem dispor à vontade do processo de conversação mortal, apesar da distância. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei.
Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece. Dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa. Comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que me não desamparasse. Aconteceu então o que não poderia esperar. Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras, que se afastaram como por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão: vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação, e ela, notando-me a estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los, as forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar a existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E à vista de minha surpresa arrematou: como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine, e onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desaventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo através de respiração comum e da absorção pelos poros. Uma pausa. Sabe o que a minha mãe fazia muito? Meu pai também fazia, quando a gente estava ruim, de resfriado, de pulmão, alguma coisa assim. Fervia folhas de eucalipto seca, e ia passando pela casa. Então é a dica, hein? Folhas de eucalipto seca, ferve. A hora que começar a borbulhar, desliga o fogo e aquela fumacinha vai passando pela casa. É ótimo. O enfermo experimentou melhores sensíveis. Pela manhã cedo, o médico observou, extremamente surpreendido. Verificou-se essa noite extraordinária reação. Verdadeiro milagre na natureza. Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento de belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre.
Neste dia, voltei a nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. Num momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo. Comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvia esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueceram o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim da semana, chegara o tempo da minha primeira licença nos serviços das câmaras de retificação. A alegria tornara aos cônjuges, que passei a estimar como irmãos. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar, totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, dizia a monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida, com que amor atende a toda a criação. Algo, porém, me arrancou da meditação e me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam, generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salúcio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio surgiu à frente de todos. Adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar. Porque tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino? Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria. E acabou! Fazer a nossa prece. Sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, respirem fundo. Senhor Jesus, mentores, obrigada por mais este livro, por mais essas lições, que possamos aplicá-las a nós, que as vibrações que daqui saíram possam ter sido boas,
e essas vibrações possam ter chegado a todas as pessoas que estão doentes, todos os seus familiares, lhes revigorando a fé. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos. Até o próximo livro. Que assim seja. Ai, gente, obrigada por virem. Obrigada por assistirem. Vem cá, meu maridinho. Muito bom. Mais um livrinho lemos, hein? Agora vamos ver qual vai ser o próximo. Até logo, obrigada!